muitos anos, na verdade há décadas e décadas, a ciência descobriu que existe uma correlação entre as emissões produzidas pelo homem de gases de efeito estufa, predominantemente CO2, e o aquecimento global. Uma verdade estabelecida há anos, desde o século, desde o século XIX. Mais recentemente, entretanto, nas últimas décadas, cresceu o consenso científico, se transformou numa verdade que não há possibilidade de dúvida razoável de que o aquecimento global está associado a mudanças climáticas que podem ser catastróficas. Essa mudança do clima é hoje, talvez, um dos maiores problemas existenciais da humanidade e é considerado hoje um pouco de tardar, como nós vamos discutir hoje, pelo setor financeiro, um maior risco sistêmico que o sistema financeiro global tem. Ou seja, a conversa chegou na economia. Nós hoje vamos começar uma série que discute os problemas da transição, que não são tão técnicos, são muito mais políticos. Essa entrevista de hoje marca o começo de uma série, de um projeto, na verdade, multidisciplinar do SEBRE chamado Fórum da Transição. É uma série de eventos relativamente curtos, temáticos, pode ter, eventualmente, vai ter alguns seminários de cunho mais acadêmico, mas é algo que é uma agenda móvel, como esse tema, na verdade, é. Né? Nós estamos começando hoje essa série de seminários, essa série de eventos, na verdade, o projeto do Fórum da Transição, uma entrevista com Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente. Ana é uma pessoa que teve uma longa carreira ligada à discussão das mudanças do clima, mas também a causas sociais. Pessoa que sempre trabalhou por uma transição, na verdade, uma transição justa. Ela começou sua carreira depois de uma formação em desenvolvimento econômico e política na Inglaterra. Ela tem também depois um doutorado tirado mais tardiamente na USP, em ciência política. Mas ela tem uma carreira em várias organizações do terceiro setor e ela é conhecida por isso. É uma das grandes figuras do terceiro setor brasileiro ligada à questão do clima e da justiça social. Ela primeiro começou na Greenpeace, depois passou para a ActionAid, depois foi diretora da Fundação Ford no Brasil, diretora do escritório da Greenpeace no Brasil. O começo dela foi na Europa. E antes de assumir o cargo que ela ocupa hoje, foi executiva principal do Instituto Clima e Sociedade. Ana, para nós começarmos a nossa conversa, uma pergunta sobre coordenação. Essa política é uma política de vocês também, como projeto do SEBRE. A política hoje no governo é uma política transversal, uma política que corta todos os ministérios. Como é a relação hoje entre o Ministério do Meio Ambiente e o ministério que talvez seja o mais importante depois do MMA para a implementação dessas políticas, que é o Ministério da Fazenda? Bom dia a todos. Tem, nesse momento, uma conjuntura de dois ministros que tem muito alinhamento e as equipes técnicas trabalhando muito junto. Então, mercado de carbono, taxonomia verde, os bônus soberanos, o Fundo Clima, todo esse arcabouço, agora o plano de transição ecológica, foi feito assim, todo mundo junto mesmo, né? Liderado, e a gente tem percebido uma parceria absolutamente maravilhosa. Agora, as pessoas esperam que esses programas, até o Plano Safra, né, ter também trazido elementos do Plano ABC, o PAC ter agora colocado elementos para priorizar que municípios vão receber recursos, também olhando para a emergência climática e os municípios mais vulneráveis. Então, você vê, assim, primeiro o alinhamento com o Ministério da Fazenda é fundamental, mas os outros ministérios também colocando seus próprios orçamentos e trazendo a perspectiva climática para os seus programas. Em vez da gente criar um nicho no Ministério do Meio Ambiente, a gente está vendo essa fluidez, essa transversalidade acontecendo no dia a dia dos municípios, dos ministérios, que eu acho, o único caminho que é possível para a gente fazer essa transição. Tem que ser o governo como um todo. Também achei que vai chegar já em dois ministérios também acho fundamentais, que a parte de agricultura e de energia. Mas antes de sair da economia, você falou uma coisa interessante que
essa junção de esforços, eu acho que no Brasil é particularmente interessante, porque aqui o investimento climático é uma oportunidade. Quando você fala, existe um estresse na Alemanha, na Espanha, na Índia, porque lá, na verdade, é visto como um risco, como uma imposição, né? O carbono é visto, a precificação do carbono é visto como um imposto, praticamente. Mas aqui eu acho que o empresariado e o próprio Ministério da Fazenda vê isso como uma oportunidade. Você não acha que isso ajuda muito o jogo? Absolutamente. Eu acho que tem assim um entendimento na sociedade brasileira que uma economia global de baixo carbono podem trazer muitas vantagens para o Brasil e que o Brasil tem as vantagens comparativas, né? Assim, uma floresta exuberante, biodiversidade, energia renovável já em abundância, fontes de energia renovável em abundância, então que a gente pode transformar as nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Agora, apesar de isso ser o que traz, e eu diria muito, o setor privado também para ser muito parceiro nessa transição, o Brasil é um dos países também muito vulneráveis à mudança do clima. E isso tem um efeito orçamentário muito importante, porque o mesmo, assim, como você colocou, a gente não tem muito espaço fiscal, né? Assim, não é que a gente não tem recursos como Estados Unidos ou Europa. Então, aonde a gente aloca recursos? Nesse momento, os recursos, por exemplo, que estão indo para cuidar dos desastres de inundação do Rio Grande do Sul, da seca na Amazônia, esses recursos são recursos assim, muito necessários para desenvolvimento social. Aquela escola que estava ali antes, ou aquele hospital que estava ali antes e agora que está sendo lavado pelas inundações, vai ter que ser reconstruído com o mesmo recurso. Então, o custo da não ação para o Brasil e gastos com perdas e danos ou adaptação é imenso. E eu acho que o Ministério da Fazenda começa a fazer essas contas também, que é o custo da não ação, da inação, né? E coloca isso no orçamento, coloca isso no o porquê precisamos fazer isso. Temos vantagens competitivas e se não fizermos, o nosso agronegócio não vai ter chuva, a nossa energia não vai ter chuva para as hidrelétricas, então a gente também tem muito a perder. Então, ou ganhamos muito ou perdemos muito. Está claro a escolha, né? Os riscos para a agricultura e para a energia me levam, então, a discutir esses dois, digamos, setores problemáticos, né? Porque a agricultura, tradicionalmente, tem visto, talvez sido mal informada sobre isso, não a agricultura avançada, mas a parte mais, digamos, menos informada da agricultura. E o Ministério da Energia também tem, naturalmente, talvez, por razões até corporativas, defendido certos interesses de expansão de áreas de fronteira de petróleo, etc. Vamos falar disso um pouquinho. Agora, eu queria contar, eu acredito muito no seu jeito de lidar com essas coisas, porque eu sei de uma história sua, que as pessoas de sua intimidade sabem que quando você estava como uma jovem ativista na Greenpeace, você liderou a visita da Greenpeace à convenção dos países, dos estados ilhéus, pequenos estados ilhéus embarbados em 94. E essa é uma história muito peculiar, que mostra um pouco como que ela não é capaz de dar nó em pingo d'água do ponto de vista político. O comandante Fidel Castro estava presente naquela reunião, não só por ser, não pequeno, mas no estado de Ilhéu, como uma pessoa importante na região onde estava acontecendo. E até por razões peculiares. Eu uma vez fiz uma pesquisa nisso, houve um acidente grande em Barbados que vitimou uma equipe de esportistas e ele foi lá também para prestar homenagem. A visita do Fidel é importantíssima. O Fidel pede para visitar o barco do Greenpeace. Está lá a diretora de política, Ana Antônia, sentada, ele senta e, como gentilmente, oferece um suco de laranja para o comandante. E o comandante, uma dessas pessoas reclusas no regime autoritário, faz uma brincadeira que parece um mau gosto, mas Freud explica, e pergunta para minha filha, quem diz que esse suco não está envenenado? E a Ana, sem falar uma palavra, pega o suco e bebe. Você consegue fazer com que o agro e o pessoal mais radical dos combustíveis fósseis no Brasil vejam que a laranjada não está contaminada? Pensei que você estava fazendo uma analogia entre Fidel Castro e o agro agora. Não, é uma ideia da presunção isso. do mal. Então, não, essa história foi
talvez uns momentos ápices, uma jovem ali com o presidente Fidel Castro, foi um momento, e por incrível que pareça, a gente que convidou ele para vir para o barco, tinha uma exposição de hazardous waste, né? E ele super interessado e sabendo tudo, ele realmente sabia muita coisa sobre o meio ambiente, o que a gente ficou muito contente na época, tem até foto. Mas eu acho que assim, primeiro eu não vejo, e eu acho que o agro de agora, de 2023, totalmente entendeu a importância de mudança do clima. Por duas razões. Primeiro, porque a gente está vendo, eu estou falando o agro, o agro que está... Não é o ogro. É o agro que está o moderno. O que a gente está vendo? Eles perceberam primeiro que eles têm muito a perder, como eu estava falando, né? Agora, por exemplo, não vão conseguir ter 2 safras, vão conseguir ter 2 safras, está atrasando as safras deles, tem mais chuva, tem menos chuva, então estão sofrendo na pele e eles são os maiores aliados porque eles precisam da natureza para sobreviver. O segundo todos esses últimos 4 anos, como o mundo reagiu aos produtos internacionais brasileiros, né? Toda essa que teve falando mal do agro brasileiro, acho que mais do que caiu a ficha, e acho que tem muitas novas tecnologias. O Brasil pode e é um provedor de soluções climáticas também na área de sistemas alimentares e também como produção de alimentos para o mundo e para os brasileiros, obviamente. Então, se tem uma parte do agro, o que se chamam do agro, que estão fazendo um monte de coisa errada, isso existe e tem que ser combatido, e se estão fazendo ilegalidades, a gente tem que lidar com a lei contra essas pessoas, mas eu acho que caiu a ficha e eles perceberam que tem que fazer escolhas. E eu acho que você falou no começo, acho que o grande tema de clima é que temos que fazer escolhas, e são escolhas difíceis, e o nosso pior inimigo é o tempo, porque nós não temos muito tempo. Quanto mais tempo a gente demora a fazer essas escolhas, pior fica, mais caro fica. E eu acho que talvez o agro poderia ter feito essas escolhas lá atrás, não fez, talvez por alguns motivos, está fazendo agora isso que é o que importa, e eu acho que a gente tem muita capacidade. De novo, ministra Marina e o ministro de Agricultura estão trabalhando muito, o Fávaro estão trabalhando muito juntos. Acho que o Plano Safra desse ano, em trazer os elementos do Plano ABC e dar quase prêmios, né, para os juros. Quanto mais você sobe na escala do Plano ABC, quanto melhor você fica de uma agricultura de baixo carbono, menos juros você vai ser o seu empréstimo. É uma maneira de estimular cada vez mais o agro em tomar essas atitudes. Eu acho que a gente tem um caminho próspero para lá. Na área de energia, que você mencionou, eu acho que na área de energia, acho que o mundo ainda, me dá a sensação, e a gente está indo para uma COP, o mundo ainda parece achar que a gente não precisa fazer uma escolha tão difícil. E eu acho que estão errados. Então, a gente está assim, com o pé no acelerador em renováveis, o que é fundamental, precisamos, devemos. O Brasil já sai na frente nesse race de energias renováveis, mas tem o outro pé no acelerador do combustível fóssil que continua no acelerador. Então, e acho que essa é um grande debate. Como se quem vai fazer essa escolha são os consumidores, são os governos, são as empresas produtoras. Eu acho que essa escolha ainda não está muito claro quem toma essa responsabilidade. Nem aqui no Brasil, acho que na nossa sociedade a gente ainda não teve esse debate, e muito menos no mundo. Então, eu acho que esse vai ser um grande tema na COP, e eu acho que o Brasil certamente vai participar ativamente. Biodiversidade, porque fala-se muito em mudança do clima, mas a devastação da biodiversidade no mundo, em grande parte pela mudança do clima, foi avassaladora nos últimos anos. E a COP da biodiversidade está atrasada em relação à COP do clima, por causa, né? Mas começa a acelerar. Quer dizer, a discussão do clima, a discussão de biodiversidade, especialmente nas discussões de reflorestamento, que é uma área assim, que está muito próxima, assim, eu gosto muito dessa área, está muito perto do meu coração. Eu queria provocar você um pouco nisso, porque o setor primário está extremamente motivado. Essa é uma área do mercado de carbono que funciona muito bem, é uma aposta gigantesca no mercado de carbono.
Mas há dificuldades enormes, estruturais, que você tem que prover um bem público, por exemplo, na garantia de produção de sementes, na produção de biodiversidade vegetal, né? Você não tem viveiros produzindo mudas diferentes. Isso tudo precisa realmente de uma ação de governo coordenada. O governo está olhando isso, porque essa é uma área que eu vejo que o setor privado saiu na frente, mas vai ter enorme dificuldade se não forem produzindo os bens públicos que vão pavimentando o caminho para o setor privado. Não, feliz que você trouxe esse tema. Voltando aqui para o tema carbono, né, da onde eu venho, das mudanças do clima. Acabou de sair um relatório do SEG que mostra que o Brasil tem ao redor de 2,4 gigatoneladas, está emitindo 2,4 gigatoneladas de carbono brutos, e líquido 1,7. Essa diferença vem da onde? Vem, logicamente, da captura de carbono e muito dela de reflorestamento ou de proteção de unidades de conservação, terras indígenas, como, por enquanto, é a metodologia que o Ministério de Ciência e Tecnologia traz para a captação. Mas o Brasil tem uma capacidade de aumentar muito o seu potencial de captação, por exemplo, com reflorestamento. Então, é excelente para a biodiversidade, precisamos fazer isso para a biodiversidade, não resta nenhuma dúvida, e fico feliz que daqui a pouco eu conto o que a gente está fazendo sobre isso, mas precisamos fazer isso por causa de mudanças do clima também, né? Não só, mas também. E nesse sentido, tem no Ministério a Secretaria de Biodiversidade, que é a secretária Rita Mesquita, que está liderando. A gente tem os serviços florestais, que o Garo Batmani está liderando, e a gente vê um apetite imenso de termos metas de reflorestamento e toda a cadeia muito grande. Então, o governo agora, pelo menos lá no Ministério do Meio Ambiente, está desenhando e vai ser finalizado agora em maio, o Plano AVEG, que é todo o plano de reflorestamento específico, trazendo a coisa de biodiversidade, que vai ser lançado ano que vem. Acho que esse ano, para o Ministério do Meio Ambiente, logicamente, combater desmatamento foi a primeira prioridade. Acho que para o ano que vem eu espero que seja o reflorestamento, não só para o Ministério do Meio Ambiente, mas também trazendo, logicamente, o mapa, né, a agricultura. A gente já tem uma parceria grande com o BNDES sobre isso. O BNDES vai lançar agora na COP um programa muito interessante que chama o Arco do Reflorestamento, que é naquela região ali, em vez do Arco do Desmatamento, né, que a gente conhecia ali na borda da Amazônia, vai ser o Arco do Reflorestamento. Então, a gente agora vai trazer uma coisa muito mais robusta. Tem muitas iniciativas no governo, elas estão dispersas, e no começo do ano que vem a gente vai sintetizar todas essas iniciativas para mostrar quão ambiciosas são as metas do governo nessa área. É super importante alavancar o que o setor privado está fazendo. Essa é uma área de PPP, essa área é barata para o governo. E essa é uma área de ganha-ganha. Exatamente. Essa é uma área de ganha-ganha para o clima, para a biodiversidade, para o setor privado, para o governo. Assim, não tem quem perca nessa área, né? É uma área, e tem muito apetite para investidores do Brasil e de fora. Exatamente. Então, eu acho que é uma área ganha-ganha e acho que o governo tem consciência disso. Primeiro ano, a gente conseguiu mapear tudo que tem, desenhar alguns programas, e o ano que vem a gente vai fazer a síntese disso. E essa parceria de governo com uma área que você entende muito, que é a área da filantropia, é enorme, quer dizer, a possibilidade gigantesca, e isso realmente faz as coisas acontecerem no setor privado. Bem, agora, para um último conjuntinho de perguntas, eu vou sair de Brasília e falar das áreas de coordenação, porque a política é não só subnacional, como internacional. Então, de vez em quando, você precisa gastar um bocado de CO2 indo para Dubai para discutir as coisas multilaterais e também andar pelos estados. Vamos começar pelos estados. Eu vou fazer as duas perguntas ao mesmo tempo, você responde na sequência. Os estados estão muito organizados. Eu conheço alguns governadores, particularmente, não vou citar nomes, mas pelo menos 3 ou 4 são extremamente ligados ao tema. Existe uma coalizão de governadores, eles estão andando. O subnacional, até municípios, inclusive, como do Rio, estão fazendo importantes ações nessa área. Estranhamente, eu acho que o Ministério das Cidades ainda não tem um secretário específico de transição, me parece estranho,
Mas a primeira pergunta é como é que vocês estão vendo a articulação do governo federal com o subnacional, que é absolutamente fundamental numa questão que eu sei que está muito próxima de você, do que você pensa e sente, que é a questão da adaptação, como você falou na introdução. Os investimentos da adaptação, para ser bem feitos, tem que ser investimentos lá, onde a coisa acontece, municipalmente, etc. Então, isso é muito importante para esses investimentos, que não são uma parte enorme do investimento, mas são cruciais, especialmente do ponto de vista de justiça social. Segundo, o internacional. E se você puder falar um pouquinho sobre o que vocês estão esperando dessa COP, talvez fosse bom, porque essa é uma área crucial. Sobre o subnacional, como você falou, os estados estão muito, muito bem organizados, óbvio, uns mais, outros menos, mas você tem consórcios, né? Então você tem um consórcio de governadores da Amazônia, você tem consórcio dos governadores do Nordeste, você tem consórcio dos governadores do Sul, você tem os governadores pelo clima, você tem a coalizão verde de governadores. Então você tem você tem a BEMA, você tem diversas associações e congregações que mostram essa organização dos governadores e muito interesse. Na área dos municípios, os municípios têm um pouco mais de fragilidade, tem também muitas associações, né? E organizações que trabalham, a Frente Nacional de Prefeitos, que está fazendo um trabalho incrível, a NAMA, você tem grandes associações também trabalhando, e CLEI e outros, mas são muitos municípios, né? Então tem alguns com fragilidade de implementação de projetos. Então, eu vejo os municípios mais reagindo aos programas federais, e quando tem bons programas federais, eles reagem muito bem, e vejo os governos dos estados já muito mais propondo coisas. Então, você já vê um pouco essa diferença. Na governança climática que a gente tem agora, eu diria que a gente ainda não usa e não trabalha tão bem como deveríamos com os governos subnacionais. A gente está montando agora chama CONSEC, que é o Conselho Nacional de Emergência Climática, que é parecido com o CONSEA, que a gente espera poder pôr isso em pé até o final do ano, deste ano, para alinhar mais a política climática entre governo federal, governos estaduais e governos municipais, porque falta realmente um fórum onde haja essa concertação, e a gente está trabalhando nisso para colocar o CONSEC em pé. Política externa, é muito, muito interessante que do dia 1 que eu estou naquele ministério, toda semana, se não quase todo dia, a gente tem a visita de um ministro de Estado de um outro país, um presidente, um envoy. O interesse do mundo à volta do Brasil para este debate é absolutamente incrível. A gente viu ali no Fundo Amazônia, né, o dobro do financiamento, vimos agora no Fundo Soberano, nos títulos soberanos, o interesse internacional ao investimento no Brasil. Então, assim, o Brasil chega nessa COP com muita expectativa, né? Exatamente. Muita expectativa do que a gente vai fazer lá. Mas o Brasil chega nessa COP de cabeça em pé. Por duas razões. Fizemos a nossa lição de casa, que era, a gente ia para a COP e não dava para falar de outra coisa, a não ser desmatamento. Ai, meu Deus, desmatamento no Brasil, fica lá tentando explicar o inexplicável, digamos assim, nas últimas 3 COPs. E agora a gente chega ao contrário, mostrando o combate incrível que teve nesse ano de 49,5% do combate ao desmatamento. Chegamos com a correção da NDC, que foi absolutamente fundamental para mostrar que, a nível multilateral, o Brasil não aceita que nenhum país abuse das regras internacionais para diminuir as suas emissões. O Acordo de Paris deixa muito claro, a cada 5 anos a gente tem que aumentar as ambições, não diminuir. E nós mesmos havíamos feito essa diminuição na nossa ambição. Então, a gente chega nessa correção, mostra que a gente pode cobrar dos outros. A gente fez a lição de casa em desmatamento, fizemos a nossa correção, então o Brasil chega com propostas, pelo menos 2 propostas bem específicas, com uma atitude proativa, podendo ser essa ponte entre o mundo desenvolvido e os países em desenvolvimento,
e chega também podendo cobrar dos outros a ambição que a gente já demonstrou que tem. Acho que a gente chega para essa COP muito bem. Vai ser uma COP difícil, né, Houston, porque o grande tema vai ser, em termos de negociação, deveria ser o Global Stock Taking, né, o balanço geral, quais serão as recomendações para as novas NDCs, que é fundamental para o sucesso da nossa COP30, né? Mas eu acho que o grande tema vai ser combustível fóssil, o papel das empresas de petróleo, o presidente da COP. Eu acho que isso vai dominar muito do debate. Eu acho que como Glasgow foi dominado pelo impacto positivo da entrada em cena do setor financeiro, esse vai ser pela primeira vez uma explícita discussão de defesa, vai ter debate do setor de petróleo. Pela primeira vez não vai ser só um jogo de nós com nós, eu acho. E assim, enquanto esse debate político, né, acontece, e ele é absolutamente fundamental, porque, como eu disse, esse é o elefante na sala e, de alguma maneira, as negociações internacionais têm que lidar com esse tema. Como lidar? Vamos debater, né? Como é que faz essa transição? Vamos debater, mas não dá para não lidar, né? E acho que a sociedade vai cobrar muito num país que, logicamente, é muito dependente dos combustíveis fósseis. Então, acho que esse tema vai dominar, mas tomara que não atrase o resto das negociações, porque tem muitos outros temas na mesa, perdas e danos, adaptação, mercado de carbono, né? Os renováveis, as metas de renovável. Então, vamos ver como é que, tendo esta tensão, mas a gente teve algumas boas notícias recentemente, né? Uma, perdas e danos, tem um texto da equipe técnica que a gente conseguiu acordar para levar para a COP. Então, tem um texto de consenso. Vamos ver se agora politicamente ele passa. E a segunda boa notícia foi esse acordo entre China e Estados Unidos, que é absolutamente fundamental, e que mesmo esses dois países com muita tensão se unindo para lidar com as mudanças do clima. Isso é absolutamente fundamental, porque são os dois grandes emissores, e se não tiver acordo entre Estados Unidos e China, temos poucas esperanças. Né? Eu vou agora, que nós estamos com uns 20 minutos para terminar o tempo, passar para a sessão de perguntas. Como a gente combinou, como o público que está presente aqui no CEB tem a vantagem de poder tomar cafezinho com a Ana, eu vou passar para as perguntas para o pessoal que está em casa. E eu tenho aqui uma pergunta da Laura Buquerque, da Future Carbon, porque ela fala um pouquinho de NDC, talvez fosse bom você sublinhar. Ela fala, Ana, há alguns anos você estava no papel de sociedade civil questionando e cobrando o governo da implementação do NDC. Agora, dentro do governo, qual a sua avaliação nesse mais um ano em termos de avanço do NDC? Eu acho que é um pouco dar uma oportunidade para você sublinhar o que você falou aqui, que mudou. Não, primeiro, obrigado pela pergunta, e é uma pergunta muito importante, porque, logicamente, a NDC nos guia, o Plano Clima nos guia. A NDC é uma consequência do Plano Clima brasileiro. Então, nós temos agora, com essa correção, fizemos essa correção das metas da NDC, onde a gente tem agora, para 2025, uma meta de descarbonizar 48%, com o ano base de 2005 até 2025 e até 2030, 53%. Esses números é sempre difícil de entender, e por isso a gente fez, nessa correção, deixou muito claro o que significa isso. Isso significa chegar em 2025 com 1,32 gigatoneladas de carbono líquido, e em 2030, 1,2. Porque daí 53, de que ano base, de que é sempre muito confuso. Então, eu gosto de conta, então vamos fazer conta. A gente tem que chegar em 2030, vamos colocar 2030 mais fácil, em 1,2 gigatoneladas. Só tem duas maneiras de chegar, como a gente estava falando, ou você mitiga, né? A gente está com agora líquido 1,7, para chegar a 1,2 em 2030, a gente tem 500 gigatoneladas. Então, assim, que setores vão... Como é que a gente divide esse bolo agora? Então, a gente já começou dentro do governo, já contratamos cenaristas, então, COP e outros, para fazer os grandes cenários, já estamos envolvendo todos, não só os cientistas climáticos, mas todos os ministérios, sociedade civil, para participar desse debate,
quais são as melhores trajetórias para chegar em 2030 e 2035, estando alinhado com a meta de 2050, que é carbono neutro. Tem dois jeitos de fazer. Como é que você diminui 500 gigatoneladas até 2030, ou como é que você captura mais carbono, por exemplo, com o reflorestamento. Então, esta conta está sendo feita agora. Essa conta, cenários, assim, o papel aceita qualquer coisa, então, o que vai contar é exatamente do que a gente está aqui conversando. É o debate, colocar números na mesa, quais são as diversas trajetórias, como é que elas afetam a economia brasileira, como é que elas afetam a sociedade brasileira, os empregos brasileiros, e depois o governo, cada um dos setores, e depois a gente vai ter que fazer algumas escolhas. E aí os planos que a gente espera são 8 planos de mitigação, que estão sendo trabalhados, e 14 de adaptação. Daqui a pouco a gente entra na adaptação. Quando a gente tiver todos esses planos e vendo que ela é coerente com a meta de 2025, 30 e 50, ou seja, 1,5, o Brasil, o governo brasileiro, a sociedade brasileira vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas, como a gente dizia, não são escolhas fáceis, mas serão escolhas que a gente precisa fazer, e a gente tem que tomar aí a consciência de fazer essas escolhas da melhor maneira possível. Ele tem outra pergunta sobre, eu vou parafrasear, que é sobre mitigação e eventos extremos. Os eventos extremos estão cada vez mais na imprensa, etc. Vai exigir vai implicar numa pressão maior para adaptação. Esses são gastos menores, mas pulverizados, etc. Como é que vocês estão se preparando para dar uma resposta a isso, e onde eu acho que precisa ter uma coordenação maior com os estados e municípios? O tema de adaptação e perdas e danos, né, vou colocar um pouco eles dois juntos, é muito interessante que eles nunca tiveram tanta atenção da sociedade, tanta atenção dos mercados, tanta atenção de ninguém, nem da comunidade internacional, mesmo dentro das COPs, né, é um tema menor. Só que, infelizmente, o ser humano aprende pela dor, né? E acho que é isso que está acontecendo, viu, Wilson? A gente está aprendendo pela dor, e por isso o tema de adaptação está ficando cada vez mais importante. Então, nesta COP, ele vai ser fundamental, tem toda uma área de adaptação muito importante que está acontecendo. Agora, aqui no Brasil, os eventos extremos, como a gente viu este ano, né, seca no norte, inundação no sudeste, já áreas de desertificação ali no Nordeste, ali na Caatinga. Obviamente, tivemos o El Niño, estamos tendo o El Niño, que vai até meados do ano que vem. Então, essa conjunção de mudanças do clima com o El Niño já nos deu sentir um pouco o que é isso. Agora, não estamos preparados de jeito nenhum para esse tipo de eventos extremos, nem no Brasil, nem no mundo, mas precisamos nos preparar. Então, da perspectiva do governo federal, o Comitê Interministerial decidiu fazer pelo menos 14 planos de adaptação de diversas áreas, energia, agricultura, cidades, transporte, porque ele é necessário, a gente já está vendo, e eu não sei se o custo é mais barato. Ele é pulverizado, certamente, mas ele é muito pulverizado, porque quem paga essa conta é um pouco o município, um pouco o Estado, um pouco os indivíduos, um pouco os seguros, que não estão querendo assegurar mais nada, por razões óbvias, né? Não querem mais perder dinheiro, mas assim, já estamos perdendo muito recurso em adaptação e, especificamente, em perdas e danos. Este cálculo ainda é mal feito. É o que eu falava anteriormente, é o custo da inação. Eu já vi alguns, assim, com $1, se eu tivesse assim, $10 para investir, se eu investir em mitigação, adaptação e perdas e danos, para cada $10 em mitigação, provavelmente é uns 30 em adaptação e provavelmente é uns 100 em perdas e danos. Então, assim, melhor trabalhar na mitigação o mais rápido possível. Mas agora a gente precisa também, e ao mesmo tempo, trabalhar em adaptação e perdas e danos. Por isso que eu falei, o nosso maior inimigo é o tempo. Sim. Quanto mais tempo a gente demorar em tomar uma atitude, fazer as escolhas difíceis, mais caro vai ser e mais vidas a gente vai perder.
E é interessante que esses eventos extremos, a ciência tem uma dificuldade em prever o timing, né? É como você acompanhar mercado financeiro. Se você soubesse um timing sempre certo, você era milionário. Você não consegue acertar o timing. Você sabe que vai acontecer, mas não quando. Então, isso atrapalha a noção de urgência. Quanto a custo, né, existe um consenso, quando você, esses trilhões para lá e trilhões para cá, os trilhões da mitigação são muito maiores. Os trilhões da adaptação são menores, mas o custo, o retorno social, certamente vai ser muito maior, porque é mais a curto prazo, né? E pode ser muito importante. Eu acho que a gente ainda não percebeu, assim, se em mitigação já se sabe como ganhar dinheiro em mitigação, Isso. a gente ainda não percebeu, assim, não tem muito, assim, como ganhar dinheiro em adaptação. Por isso, o setor privado ainda está... E muito desse recurso está vindo dos estados mesmo, dos governos. E aí, obviamente, tem toda uma pressão para que os governos tenham menos orçamento. Então, tem aí um debate. Agora, quanto ao timing que você mencionou, e eu estou vendo aqui meu amigo Sérgio Bessemann, que me alerta sobre a ciência o tempo inteiro, a ciência já nos dá excelentes dicas. Lógico, não falo o dia, a hora que o evento extremo vai acontecer, mas a gente já sabe, e o IPCC já colocou, que os efeitos da mudança do clima, quando a gente fez o Acordo de Paris, os efeitos da mudança do clima já estão chegando 7 a 8 anos mais rápidos. Ou seja, é um problema exponencial que nós temos agora, e o nosso maior medo é chegar num momento de não retorno, de alguns biomas que já estão ficando muito claros para a gente, e é isso que a gente tem que não deixar acontecer de jeito nenhum, chegar na área do não retorno. Sem dúvida. E você falou também do mercado, o mercado olha mais para a mitigação e por coisas, porque os benefícios da área de adaptação são muito mais benefícios sociais, são externalidades. O mercado não precifica esses benefícios, o mercado precifica o benefício de você construir uma usina térmica mais eficiente de poluamento. Ele não precifica, por exemplo, evitar uma catástrofe na Serra do Mar, né? Então, esse é o dilema do mercado, quer dizer, o custo social não está no preço privado. Não, e você, economista, assim... Você também é economista. Eu também sou economista, mas assim, eu acho que a economia, a gente ainda não tem todos os instrumentos, sim, até metodológicos, das externalidades sociais e ambientais, né? Até recentemente, ninguém contabilizava carbono, né? Hoje em dia, óbvio, a gente não põe preço numa morte, a gente não põe preço na perda de biodiversidade, mas ainda. Agora, serviços ecossistêmicos que uma floresta dá. Então, eu acho que, assim, eu espero e cada vez mais a gente precisa que a economia abrace essas externalidades e coloque essas externalidades para que a gente possa fazer essas escolhas de maneira racional e não deixar para que um outro ente, o Estado, o governo, aquela família, pague com a sua própria vida. A gente tem que trazer isso para dentro da economia. Sem dúvida. E aí a Anatole social, que ela fez questão de sublinhar no começo da parte da justiça social. Para terminar, a gente está com 10 minutos, tem uma pergunta aqui que não está atribuída, mas eu acho importante, é que, mais uma vez, voltando ao agro com carbono, quer dizer, o agro saiu do carbono, por assim dizer, o que não é muito apavorante, porque em vários países o agro não está no carbono. O agro no Brasil vai ser, acho, muito pressionado de fora para dentro, de certa maneira, especialmente o agroexportador. Mas como é que você vê essa questão em particular, essa questão do agrocarbono, se você quiser responder? Lógico. Primeiro, eu acho que assim, é fundamental que a gente aprove essa lei de mercado de carbono. O Brasil está muito atrasado em relação a ela. Você acha que aprova esse ano? Eu espero que aprove agora no meio da COP. Essa é a minha esperança, a gente tem trabalhado para isso. Eu não daria por certo que o agro não vá se voltar para entrar no mercado de carbono, mesmo que com outro prazo, né? Hoje mesmo tem artigos no jornal sobre isso. E é fundamental que tomara que entre. Porque, de novo, é precificação do carbono que a gente está falando. Eu acho que o agro brasileiro tem todas as condições de responder de cabeça em pé a isso. Verdade que outros países, Nova Zelândia, Austrália, né, que são os 2 países que estão flertando com isso, também agora na Califórnia, Nova Zelândia até já tem, e a gente desenhou um mercado de carbono que passou lá no Senado, que é um mercado de carbono assim futurístico mesmo.
com os prazos a serem depois deliberados, né? Ninguém vai se aventurar, e acho que o mercado de carbono ainda demora um pouco para mostrar para tudo que veio. Agora, é importante entender que o mercado de carbono é um entre muitos outros instrumentos econômicos. Eu sei que a gente põe aqui no Brasil, tem muita esperança que o mercado de carbono vai resolver todos os nossos problemas, todos os problemas de quem tem floresta, do agro. Não, é um. Né? Tem outros, tem pagamento de serviço ambiental, vamos ter que desenhar outros instrumentos de pagamento de serviços ecossistêmicos, tem, obviamente, a taxonomia. Então, o que a gente precisa é um menu de instrumentos econômicos amplos para dar conta do desafio que a gente tem. De novo, o nosso maior inimigo é o tempo, e aí, quando a gente tem o tempo assim, né, na jugular da gente, sabendo da emergência climática que estamos vivendo, o princípio da precaução é o que deveria nos guiar. E, infelizmente, a gente ainda não vê o princípio da precaução sendo tão valorizado como deveria. O que a gente vê é uma corrida de quem puder, assim, o último pingo de petróleo sair do meu país ou daquele país. É uma corrida assim, dessa competitividade da antiga economia. O que a gente precisa agora é criar estímulos para essa competitividade com tanto dinamismo para a nova economia, que é o que precisamos. Maravilha. Para a gente acabar com uma pontualidade britânica, que faltam 7 minutos, eu vou fazer a última pergunta simpática e você se despede. Pode ser antipática também. Não, mas essa é muito simpática, porque simplesmente, o que você espera para 2024? O que vocês vão fazer em 2024? Você está animada? O que vai acontecer? Então, a gente começou esse governo, né, e o presidente Lula esteve na COP de Sharm el-Sheikh, eu estava lá, a gente encontrou com o presidente Lula. Então, desde aquele momento que ele anunciou a COP 25, a COP 30 em 2025, é quase assim uma corrida para 2025, né, para a COP 30 em Belém. Então, acho que o que a gente está tentando fazer, e acho que agora começamos com a cúpula da Amazônia, que foi muito importante, que é o Brasil falando, temos um problema, o problema é desmatamento, vamos lidar com esse problema. Não vamos fugir do problema, vamos lidar com o problema. Esse ano estamos lidando com esse problema, que é o do desmatamento. Temos agora G20, 2024, acho que vai ser o ano do G20, né? Onde a gente tem que trazer a economia para muito perto dessa agenda, o Brasil se colocar como não só um provedor de soluções climáticas para o Brasil e para o mundo, mas ter os instrumentos econômicos e os projetos para receber essa ajuda. E, obviamente, se preparando aí para chegar numa COP 30. E na COP 30, eu acho que a gente tem 3 objetivos e é para isso que a gente vai trabalhar em 2024. Chegar na COP 30, primeiro, mostrando o melhor da Amazônia, é uma COP que tem lá mostrando a biodiversidade que nós temos, os alimentos, como é que se transformou, né, nessa generosidade do povo amazonense, com o proativismo do povo amazonense, tendo a COP lá em Belém. Tem uma agenda local, que a gente tem que deixar um legado local. Tem uma agenda nacional, que é o Brasil se colocar para o mundo e se identificar como essa potência socioambiental que somos e fazer disso o mote do nosso desenvolvimento, e não sem ter que fazer escolhas, fazendo escolhas. E, obviamente, porque não adianta nada o Brasil fazer tudo certo se o mundo não caminhar na mesma direção. Então, do lado internacional, o papel da diplomacia brasileira de trazer outros conosco e aumentar a ambição e alinhar a ambição das NDCs para 1,5 graus é o que a gente precisa fazer em 2025, mas logicamente começando nessa COP e trabalhando muito disso no G20, com os grupos de trabalho do G20 em 2024. Natone, muito obrigado e boa sorte. Obrigado, muito obrigado por me receber aqui, foi uma ótima conversa. Casa. Nossa casa.